Beleza, turma? Bom dia. Vamos dar sequência aqui no que a gente está tratando. Opa. Então vamos lá, do que a gente está falando. Tá chegando bem meu áudio aí, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo, né? Me ouvindo? A tela tá boa aí, né? Tá tranquilo. Beleza, então vamos lá. Então vamos lá, o que a gente está falando? Estamos estudando circuitos construídos a partir de um dispositivo novo, entre aspas, né? Que a gente batizou de diodo, tá? O símbolo de circuito dele é esse. A convenção de tensão corrente positiva que eu vou adotar é esta, que vocês estão vendo aqui na tela. E aí ele funciona de maneira razoavelmente simples, tá? A ideia do diodo é uma ideia simples. É a ideia de fazer o seguinte. Se eu tenho na minha curva aqui VD por ID, é a ideia de uma válvula que me permite conduzir corrente, conduzir um determinado fluxo numa direção, mas não conduzir esse fluxo na direção contrária, tá? E aí o modelo diodo, que a gente costuma chamar de diodo, o modelo mais utilizado, pelo menos esse para compreender os circuitos, tá? Não necessariamente para calcular o resultado final de cada um dos circuitos, mas para compreender o que está acontecendo, e é isso que eu quero enfatizar muito com vocês aqui, é a ideia de que se a tensão de entrada ela está abaixo de uma determinada tensão, que eu estou chamando de VD-ON, tá? Esse carinha não conduz nada, tá? Não conduz corrente. E aí, essa região, que eu vou chamar aqui de região de polarização reversa, tá? Polarização reversa. Ela funciona, a gente descreve ela para poder usar na conta, né? Algebricamente da seguinte forma. A corrente ID vai ser igual a zero quando a tensão VD estiver abaixo dessa constante que é a que a gente chama de queda de tensão no diodo, tá? Que é o nome que vocês vão encontrar no datasheet. Voltage, drop voltage, dropout voltage, alguma coisa assim, tá? Por outro lado, se vai ter uma determinada região de condução e a gente vai dizer que, tá? Ele vai deixar conduzir, entre aspas, na minha cabeça aqui, é como se toda vez que a tensão em cima do diodo tentar passar dessa tensão VD1, tentar passar. Perceba o que eu estou dizendo. Esse cara vai ligar e aí ele vai tender a manter essa tensão constante igual ao VD1 e vai deixar passar entre aspas aqui nesse modelo simplificado, nesse modelo de primeira ordem, vai deixar passar qualquer corrente que você precisar. A gente vai chamar essa condição aqui de polarização direta, e nessa condição de polarização direta, a gente vai dizer que a tensão VD, que eu vou observar em cima do diodo, vai ser igual ao VD1 se a corrente ID que eu estiver tentando fazer circular for positiva, considerando essa convenção de sinais que está indicada aqui, tá? Se você quiser usar outra convenção de sinal, você tem que ajustar essa coisa toda, tá? Minha recomendação é que você siga o que eu estou fazendo aqui, que é o que todo mundo segue também, que é sucesso, tá? Na hora que você estiver dominando isso aqui, aí você pode inventar a sua própria convenção, não tem absolutamente nenhum problema, desde que você seja consistente com ela, tá? E aí perceba uma coisa, gente. Nessa condição de polarização reversa, tá? Essa curva vermelha, o diodo ele funciona como se fosse uma chave aberta. O diodo funciona como se fosse uma chave aberta. Então, na hora que eu estou olhando isso aqui e analisando algum circuito, eu posso olhar e falar assim, cara,
Às vezes eu já sei, eu bato o olho no circuito, eu já percebo que é o que ele vai estar operando. Algum determinado diodo vai estar operando polarização reversa, eu vou lá e substituo. Mas pode ser que eu não saiba, eu preciso calcular. Então o que eu faço? Eu posso ir lá e supor, eu posso fazer uma hipótese que um determinado diodo está operando em polarização reversa, eu troco ele no circuito, troco entre aspas, né? Troco ele para fins de análise por uma chave aberta, corrente igual a zero, independente da tensão que está aparecendo nos terminais da chave aberta, e eu faço análise do circuito. Okay? No caso de eu fazer uma hipótese, o que eu preciso verificar? Sempre, tá? Olha, observem isso, tá? Isso aqui é a regra geral aqui. Se eu fui lá e substituir essa coisa por uma chave aberta, eu estou usando uma informação sobre a corrente. A chave aberta me dá uma informação absoluta sobre a corrente. Foi o que a gente discutiu na primeira aula aqui de eletrônica. Tá? Se você usou como hipótese uma informação sobre a corrente, você sempre vai fazer a verificação de como é que está a tensão em cima do dispositivo, para verificar se aquela sua hipótese é verdadeira. Tá? Você nunca usa a informação que você usou como hipótese como a ponta da verificação. Sempre uma coisa com a outra. Tá? Ao passo que, se a gente tiver nessa condição de polarização direta, perceba que o gráfico, esse gráfico aí, tá? Eta vertical, é algo que a gente viu na primeira ou segunda aula aqui de eletrônica também, tá? É um cara conhecido, tá? Nessa condição de polarização direta, o diodo vai funcionar como se fosse uma fonte de tensão constante, no meu caso aqui, fonte de tensão constante igual ao VD1, igual ao ponto onde ele está tentando manter a corrente constante aqui, a tensão constante aqui, tá? E aí aqui, da mesma forma, pode ser que eu bata o óleo lá no meu circuito, ou faço, tem algum motivo para acreditar aqui, que me leva a concluir que tem um determinado diodo, ele está operando em condição de polarização direta, eu vou lá e substituo, faço minha conta e segue baile. Mas a maioria das vezes a gente não sabe o que está acontecendo. E aí a gente pode fazer uma hipótese, fazer um chute, entre aspas, aqui, tá? Só para dar um nome. Uma hipótese nada mais é do que falar assim, cara, eu vou chutar que é isso e eu vou fazer a conta e eu vou ver se essa conta está certa ou tá errada, tá? Nada mais é do que isso. Eu vou fazer uma hipótese de que esse cara, um determinado diodo lá, de fato está funcionando, operando em polarização direta. Vou substituir ele por uma fonte de tensão constante. Repare que a gente sabe resolver circuitos que tem fonte de tensão constante, a gente sabe resolver circuitos que tem chave aberta. Volta a ser teoria de circuitos básica que vocês estudaram nos semestres passados. Só que a gente precisa vir aqui e fazer a verificação se aquela hipótese é verdadeira ou não, tá? E aí, da mesma forma, se eu utilizei informação de tensão como hipótese, e é isso que a minha fonte de tensão me dá como informação, eu preciso verificar se a corrente que está circulando nessa fonte aqui, se essa corrente ID aqui, se ela é positiva ou não, para confirmar essa hipótese, tá? Se essa corrente aqui, eu calculei a coisa toda, se essa corrente aí não tiver positiva, eu refuto a minha hipótese. Eu preciso olhar e falar assim, opa, peraí, eu fiz uma hipótese, fiz uma conta, mas esse resultado que eu estou fazendo aqui, ele está refutado, ele está errado. Eu preciso concluir que ele está errado, descartar ele e aplicar outra hipótese ao circuito. Tudo bem? Então, esse é o racional por trás da análise de circuitos com diodos. Tá? O que está desenhado aí é um resumo do que vocês precisam saber de diodos. Tá? Assim, você sabe isso aí, você sabe resolver qualquer coisa, basicamente. Assim, quase qualquer coisa. Tá? A gente vai ver coisas novas hoje. Ainda, mostrei para vocês que tem duas topologias básicas. Tá? Assim, todos os circuitos que vocês encontrarem com diodos aí, e olha o que eu estou afirmando, estou fazendo uma afirmação bem forte aqui agora. Mas basicamente todos os circuitos que vocês vão encontrar com diodos aí, eles são uma variação de dois caras diferentes aqui, tá? Um deles que eu vou chamar de retificador, uma topologia
básica, que é a topologia do retificador, e a segunda, que é a topologia do limitador de tensão. Retificador de tensão, limitador de tensão. O retificador de tensão, a ideia básica dele é a seguinte: você pega um diodo, faz o seu sinal, entre aspas aqui, atravessar esse diodo. Tá? Você bota ele no caminho entre uma tensão de entrada e uma determinada tensão de saída. Aqui eu estou considerando uma carga para eu poder ter algum caminho para circular a corrente. Tá? No final dos contos é isso que a gente quer fazer. A gente quer circular a corrente por uma carga, eu coloco o diodo no meio do caminho onde essa corrente precisa passar. Tá? E aí eu mostrei para vocês que essa configuração básica que ela vai fazer, ela vai a menos de uma queda de tensão, que é aquela tensão VD1 ali. A menos dessa queda de tensão, tá? Vai copiar o sinal de entrada na saída, a menos dessa queda de tensão, vai copiar o sinal de entrada na saída. Se a tensão de entrada estiver abaixo desse limiar aí, que é a tensão VD1, ele vai desprezar a entrada. Ele vai simplesmente falar assim, a saída é zero. Eu vou desprezar, não vou jogar fora o que está aparecendo aqui na entrada. Tá? Essa é a ideia básica do retificador. O limitador, por outro lado, o que a gente faz? A gente colocar uma carga aqui por onde eu quero circular uma determinada corrente. E aí, a gente coloca o diodo no sentido de como se ele fosse um ralozinho de corrente aqui, ó. Alguma coisa que vai roubar corrente. Tá? É assim que eu penso na minha cabeça. Como se tivesse um cano que eu quero passar alguma coisa da entrada para a saída, e eu coloco o diodo no sentido de tentar tirar a água, tirar alguma coisa desse cano no meio do caminho. Como se fosse, sei lá, um vazamento acontecendo ali no meio do caminho, um ralo mesmo, tá? Nesse caso aqui, o que a gente viu que vai acontecer é que, a menos de uma queda de tensão também, esse cara vai impedir, ele vai copiar a tensão de entrada na saída, ele vai copiar a tensão, pegar o V e copiar no Vout, mas ele vai impedir que essa tensão suba além de um determinado limiar, impedir que a tensão suba a partir de um determinado limiar, e esse limiar, nesse caso particular aqui, é aquela tensão VD1 do diodo, que é, opa, quando esse cara começar a conduzir, ele vai tender a manter tensão constante em cima aqui dos terminais dele. E aí a tensão de saída está conectada direto numa fonte de tensão, a fonte de tensão determina a tensão de saída. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Na hora que esse cara começa a conduzir, ele vai tender a virar fonte de tensão já determina a tensão de saída vai ficar constante. É isso que vai tender a acontecer, tá? Obviamente, você pode brincar com a polaridade dessa coisa, tá? Se você trocar a polaridade do diodo no circuito limitador, ele vai funcionar assim, ó, nessa curvinha amarela aqui. Ele vai copiar, mas vai impedir que a tensão fique excessivamente negativa. É isso que vai acontecer se você trocar a polaridade. Deixa eu desenhar ele assim, né? Opa. Se você colocar o diodo nessa situação aqui, deixa eu desenhar assim, todo mundo vai entender o que eu estou fazendo na aula, tá? Se você trocar essa polaridade aqui, vai trocar a polaridade lá no lado da saída, você protege para os lados negativos, em vez de proteger para os lados positivos. No lado do retificador, você trocar a polaridade dele, o que você vai fazer é retificar, só que copiando o lado dos negativos em vez de copiar o lado dos positivos, tá? E aí, obviamente, essa tensão aqui é menos o VD1 do diodo que vai aparecer. Essa daqui também é menos VD1 do diodo que você colocou lá, tá? E você pode combinar essas coisas, tá? É o que a gente vai começar a fazer hoje, vai combinar mais de um diodo para a gente poder fazer um crafting, assim, fazer uma curva um pouco mais complexa, um pouco mais complicada, mas que faz coisas interessantes para a gente, tá? É isso que a gente vai fazer hoje, tá? Seguindo aqui, mas todos, basicamente, tá, gente? Todos os circuitos que você
vai ver aí com diodos, eles são variações, são combinações desses dois caras aí que você está vendo. Dessas duas topologias, essas duas ideias básicas que vocês estão vendo aí, tá? Então, toda hora que você estiver olhando lá, se estiver estudando, ou que você estiver tentando inventar um circuito novo, lembra que você tem basicamente dois bloquinhos básicos para trabalhar, tá? E aí você vai meio que na tua cabeça montando como que é a relação de entrada e saída que você quer produzir, e aí você vai montando essa relação, juntando essas curvinhas aí, as amarelinhas com as vermelhinhas que eu desenhei para você, tá? Seguindo aqui. Na aula passada, aproveitando, tá, gente? Vocês vão ter esse PDF aqui, que eu sempre coloco lá no Moodle para vocês. Esse é o slide mais importante para vocês estudarem, fazer qualquer exercício que vocês estão vendo, vocês encontrarem por aí de outros, tá? Já deixa a dica aqui, que esse aqui é meio que o cheat sheet da parada, tá? Então, segue o baile aqui. O que a gente viu na aula passada? Tá? Mostrei para vocês um circuito que tenta resolver um problema que é o seguinte. Como é que eu pego uma tensão senoidal e transformo ela numa tensão, que é o tempo, que é a tensão, deixa eu chamar assim deixa eu só de ver. Transforma ela numa tensão constante ou aproximadamente constante, tá? É isso que a gente quer tentar fazer. Como é que eu pego uma coisa e transformo na outra, tá? Essa função aqui é a função que a gente chama de fonte de alimentação. A fonte de alimentação, ela tem vários detalhes de implementação e tal, mas, assim, o objetivo básico de uma fonte de tensão, tá? De uma fonte de alimentação, é pegar uma tensão senoidal, que é o que a gente encontra na tomada, basicamente, né? Qualquer tomada, e transforma ela numa tensão constante, para a gente poder alimentar circuitos em eletrônica, tá? Eu não sei se é já na aula que vem, mas ou na próxima, ou na seguinte, tá? A gente vai começar a falar de transistores, e aí logo na sequência a gente vai começar, vou mostrar para vocês a topologia básica, como é que a gente pega o transistor e monta um amplificador, sem ser uma caixa preta, tá? Como é que, assim, a partir de primeiros princípios, né? Como é que é o circuito básico para fazer um amplificador. E aí vocês vão ver que a gente precisa de uma tensão constante para alimentar ele. A ideia básica de um amplificador, tá, gente? Nasce do divisor de tensão resistivo. Por incrível que pareça, tá? Assim, esse circuito aqui, o divisor de tensão resistivo, é o circuito mais importante que tem. Todos é um exagero. Todos é um exagero da minha parte. Mas, assim, eu acho que praticamente todos os circuitos que eu conheço, eles nascem de uma variação do divisor resistivo. A gente pega aqui o divisor resistivo, que é um circuito absolutamente simples, tá? Eu coloco uma determinada tensão que eu tô chamando de VDD ali, que seria como se fosse considerada uma tensão de entrada, e eu produzo uma tensão de saída aqui nele, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer para construir um amplificador é trocar um desses caras aí, um desses resistores, tá? Tanto faz qual deles. A gente vai trocar um desses resistores por uma fonte de corrente controlada por tensão, tá? É isso que a gente vai fazer. Vai trocar um resistor desse por uma fonte de corrente controlada por tensão. O grande desafio é encontrar uma forma de implementar no mundo real uma fonte de tensão controlada, uma fonte de corrente controlada por tensão, tá? O transistor, ele faz isso. Qualquer transistor que você encontrar aí, o efeito transistor é esse, tá? O efeito de funcionar como se fosse uma fonte de corrente controlada por tensão. Vou mostrar isso para vocês nas aulas seguintes, tá? Mas perceba que a ideia básica é eu botar um determinado VDD ali, que é uma tensão constante, e aí eu trocar, e eu vou desenhar aqui, tá? Eu trocar um desses caras aqui por uma fonte de corrente, eu vou desenhar ela assim, tá? Mas é uma fonte de corrente controlada por tensão. Tem algum outro par de terminais aqui, vou desenhar assim, tá? Tem algum outro par de terminais, de tal forma que essa tensão V1 controla, vou chamar aqui de beta vezes V1, controla aquela corrente que está passando ali. E aí, como é que essa coisa, a ideia básica do amplificador, tá? Na hora que eu mexer nessa tensão V1 aqui,
eu estou mexendo nessa corrente que está descendo aqui. A corrente que está descendo aqui é a corrente que está passando pelo resistor. V é igual a RI. A tensão em cima do resistor vai ser R vezes I. Repare que a tensão em cima desse resistor é R vezes beta vezes V1. A tensão de entrada apareceu aqui multiplicando por alguma coisa. E aí, na hora que, se eu for capaz de escolher, tá? Esse R1 aí, de maneira apropriada, e esse beta de maneira apropriada, eu consigo fazer a tensão de saída ser maior do que a tensão que entrou, tá? Dependendo da forma, dependendo de quais são as escolhas que eu posso colocar ali no lugar do R1 e no lugar do beta. Essa é a ideia básica de usar um amplificador. Só que perceba que, quanto que a tensão de saída, nesse caso aqui, tensão de saída aqui nesse circuito, do jeitinho que eu tô fazendo aqui, tá? É VDD menos, olha a polaridade da corrente que eu escolhi aqui. Essa é a polaridade da tensão que eu vou observar. A equação ali vai falar para mim que o Vout é VDD menos aquela coisa ali, ó. R1 vezes beta vezes V de entrada, tá? E aí perceba que eu quero esse cara aqui paradinho para que na saída eu veja todo o movimento, entre aspas, que eu veja, tá? Na tensão de saída, seja causado somente pela tensão de entrada. Porque se isso não acontecer, eu estou introduzindo algum outro movimento que não tem nada a ver com a tensão de entrada, que não tem nada a ver com o lugar onde está entrando meu sinal. Então, percebo, eu estou aquela tensão de entrada V1 ali, é, por exemplo, alguma coisa que está capturando a minha voz, é a saída do microfone, está bem aqui na minha frente, por exemplo, tá? E aí o circuito está processando, e se tem alguma coisa entrando naquele VDD ali, outro sinal entrando no VDD, ele vai se misturar com a minha voz, e aí na saída lá do amplificador eu vou perceber a minha voz mais alguma coisa misturada. E aí na hora que eu escutar isso aqui, na hora que chegar em vocês aí, e a gente vai ouvindo isso, você vai ouvir a minha voz mais uma sujeira, mais um lixo, mais uma distorção, mais alguma coisa que não é minha voz, tá? Eu gostaria de minimizar esse negócio. Você já para olhar assim, cara, se eu quero um movimento só causado pela minha voz, só causado pelo sinal que eu tô colocando naquele V1 ali, eu quero aquele VDD paradinho. Paradinho, o melhor que eu puder, tá? De onde que vai aparecer esse VDD aí? Essa é a grande pergunta. Quem vai produzir esse VDD é uma fonte de alimentação. Porque a gente tem uma fonte de energia disponível para a gente. Chega para a gente na nossa casa, chega para a gente no escritório, chega para a gente numa oficina, numa fábrica, chega para a gente numa determinada modalidade, que é senoidal, que tem várias vantagens, inúmeras é um exagero, mas tem várias vantagens de fazer transmissão, distribuição, geração, distribuição, transmissão e distribuição de energia elétrica nessa modalidade. Tem várias vantagens, tá? A principal delas é a gente conseguir elevar a tensão com transformadores. É a principal delas. E aí a gente consegue transportar energia, grandes quantidades de energia, né? Quantidades massivas de energia, despachar isso a longa distância com uma eficiência razoavelmente alta, tá? Por conta de, para potência constante, na hora que eu aumento a tensão, eu abaixo a corrente. E a corrente é uma das principais culpadas por perdas nas linhas de transmissão, tá? Vai aquecer a linha, a gente perde energia, porque a gente está esquentando a linha. Está gastando energia que a gente está tentando transmitir de um lado para o outro, esquentando o metal que compõe a linha. E aí a gente quer minimizar isso, a gente minimiza isso minimizando a quantidade de corrente que circula, tá? Só que na hora que chega aqui para mim, eu quero pegar essa tensão aí nessa modalidade e transformar ela numa outra coisa. É a primeiro estágio que a energia passa aqui em qualquer circuito eletrônico. Então, basicamente, qualquer circuito eletrônico aí, qualquer coisa tem meio com, entre assim, um computador ali dentro, tá? Não precisa ser um computador no sentido estrito aqui, aquela máquina que vocês estão acostumados, tem uma caixa, tá? Do lado aí do monitor de vocês, tá? Mas qualquer coisa que tenha alguma eletrônica para controlar alguma coisa ali, tá? Vai sentir essa necessidade de transformar a tensão senoidal na tensão constante, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que a ideia básica é usar aquele retificador, tá? É usar o retificador. E aí na hora que a gente olhou o retificador de tensão,
O que a gente percebeu, tá? A gente percebeu aqui. Se entra a tensão seno, se entra a tensão aqui senoidal, o que acontece com a saída? Vou desenhar de amarelo aqui, tá? Ora, a menos de uma queda de tensão, que eu vou desprezar aqui, só para ficar o negócio um pouquinho mais simpático, tá? Ele vai copiar o lado das tensões positivas e ele vai desprezar o lado das tensões negativas. Vai passar zero do lado de cá, vai copiar e assim por diante, tá? E aí eu olhei para vocês e falei assim, pô, olha só que legal, né? A gente podia pegar essa tensão amarela aí e passar ela por um filtro passa baixa. Passar por um filtro passa baixa. Tentar calcular uma média. Foi meio que nessa linha, tá? O circuito que eu mostro para vocês, ele não calcula uma média, propriamente dito. Mas é por aí o racional de tentar começar a fazer ele, tá? Ele funciona melhor do que calcular uma média, tá? Ora, o que eu fiz então? Eu troquei esse cara aqui por um capacitor, que é a ideia básica de, opa, se eu quero calcular uma média, quero fazer um filtro passa baixa, eu boto um capacitor, entre aspas, em paralelo com o meu sinal, onde eu quero calcular aquela média. Eu quero calcular a média de sinal de saída, eu boto o capacitor em paralelo, e o que eu estou chamando de paralelo é essa conexão que vocês estão vendo aqui na tela, em paralelo com o meu sinal de saída, tá? E aí a gente viu que o que acontece aqui é, se eu suponho meu capacitor começa descarregado, ele carrega até uma determinada tensão, que eu chamei de VP aqui, a tensão de pico, menos uma queda de tensão, tá? Estou desprezando essa queda de tensão aqui para discussão. Mas tem lá um VP menos VD1 lá no meio do caminho. E aí, como eu mostrei para vocês aqui, nessa situação, eu estou com VP do lado de cá. Na ponta de entrada, eu estou com VP do lado de cá, tá? E aí, a minha tensão no momento imediatamente posterior a esse ponto de máximo aí, eu tenho na entrada um VP menos delta, e aí eu percebo que a tensão em cima do meu diodo ficou negativa. Perceba lá, tá? De um lado eu tenho VP menos delta, do outro lado eu tenho VP, eu vou subtrair as duas coisas, vai sobrar menos delta em cima do meu diodo. Menos delta menos VD1 aí, se você tiver com VD1 menos delta, se estiver considerando um VD1, tá? Mas despreza que faz assim, VD1 igual a zero, só para simplificar um pouco nas nossas mentes aqui, tá? Mas olha lá, a tensão em cima do diodo ficou negativa, ou ficou abaixo do VD1, se estiver considerando ele na conta. Imediatamente esse cara vai abrir, vai desconectar, vai virar a chave aberta, e aí, virou chave aberta, não tem caminho para carregar e nem descarregar esse capacitor. I é igual a C dVdt. Se o I está zero, o dVdt é zero, que quer dizer que a tensão em cima do capacitor vai ficar constante. E aí a gente viu que esse cara aqui tende a manter a tensão de pico lá na saída, tá? Ele meio que carrega uma vez, e aí ele nunca mais descarrega, como se fosse isso, tá? Esse cara aqui, essa configuração que eu mostrei para vocês aqui, a gente chama ele de detector de pico. Um detector de pico. Detector de tensão de pico, tá? Aí ele vai chegar, vai carregando o capacitor até a tensão de pico do que for tiver na entrada, e aí ele tende a manter aquela tensão enquanto essa tensão aí de entrada não passar desse VP, tá? Pode ser que você use isso para outras coisas. Nesse caso particular que a gente está usando, essa tensão, estou considerando que essa tensão VP não passa disso, tá? Então ele vai carregar uma vez, não vai descarregar mais. Só que o circuito do mundo real não é assim, né? Porque a gente quer conectar uma carga aí, tá? Eu quero conectar uma carga, vou desenhar ela de amarelo. Eu quero conectar uma carga aqui, vou chamar aqui de RL, tá? E aí percebam que se tiver uma carga conectada nesse cara aí, vou desenhar de amarelo, não desenhar de verde, porque aí fica... eu desenho mais uma cor lá no gráfico. Se tiver um cara conectado nesse lugar aí, na hora que eu estou tentando carregar o capacitor, tem um circuito carregando ali, tá? Meio como se fosse a tensão vem conectada no capacitor e ele vai carregando diretamente na tensão de entrada. Na hora que essa chave abre, eu tenho agora um caminho para descarregar esse capacitor, tá? E aí o que a gente viu? Que
essa tensão VP, ela não vai conseguir ficar constante. Ela vai ter uma queda no meio do caminho. Essa queda pode ser mais ou menos acentuada, a depender da minha escolha do valor daquele capacitor. A depender da escolha do valor daquele capacitor. Eu vou considerar aqui com vocês que a gente está fazendo uma escolha que produz uma tensão de ripple, que é essa queda de tensão aí, produz um ripple razoavelmente pequeno. Aí a gente pode dizer uma aproximação de que essa queda aí é uma queda linear, que é o que eu fiz conta na aula passada para vocês. Na hora que eu chego aqui, eu vou ver esse cara carregar, descarregar. E aí eu tô vendo a tensão mais ou menos constante, mas ela tem uma oscilaçãozinha. E essa oscilaçãozinha a gente chama de tensão de ripple. Eu calculei com vocês na aula passada uma equação de projeto, tá? O tanto que essa tensão aqui de ripple, o tanto que a tensão cai do pico até o mínimo dela aqui, tá? E vai ficar meio que balançando em torno dela, vai ser a corrente IL que você tá, que a carga está exigindo, tá? E normalmente é especificado em termos dessa corrente aqui, dividido por frequência do sinal de entrada vezes o valor do capacitor. E aí perceba, como é que você projeta a fonte? A ideia básica de projetar essa fonte. Você escolhe uma tensão, uma corrente de saída. Ah, eu vou projetar uma fonte de 500 mA, eu quero projetar uma fonte de 10 amperes, eu quero projetar uma fonte de 10 mA. Você escolhe a corrente, quanto que é a capacidade que você quer na saída. Você escolhe quanto que é a frequência do sinal de entrada. Normalmente, você não tem muita escolha, é o que está disponível para você numa tomada, tá? Mas eu mostrei para vocês que você pode processar esse seno para aumentar a frequência dele, aí é outra conversa, tá? Outro tipo de fonte que a gente não vai ver aqui, mas você pode fazer isso, tá? Tentar aumentar a frequência e aí escolher uma outra frequência. Mas no nosso caso aqui, 60 Hz. Você escolhe quanto que você quer admitir naquela tensão de ripple ali, você escolhe quanto que você quer no VR, tá? Normalmente você escolhe em termos de, eu quero, sei lá, 1% da tensão de saída. E aí você considera que esse VP aqui, ó, a tensão de saída. Tá? Sei lá, imagina que você abaixou esse VP para 12 volts. Você fala assim, beleza, meu VP é 12, que é o tanto que vai sair lá na minha fonte. Eu quero admitir no máximo 1%. 1% de 12 é o número que você encaixa aqui. 5%, 10%, sei lá, o tanto que você achar razoável para o seu projeto. Você vai lá e escolhe esse número, tá? Repare que você conhece esse, você escolheu, você conhece esse que você escolheu, você conhece esse que você escolheu, você vai lá e calcula quanto tem que ser o valor do capacitor que você botar lá. Não tem nenhum segredo em relação a isso. Isso é o projeto básico da fonte de alimentação, tá? Então guarda essa guarda essa equação aqui, beleza? Eu vou pedir um minutinho para vocês para eu pegar um pouquinho de água, porque enquanto isso dá uma respirada aí, pessoal. Vamos fazer uma ligeira pausa aqui. Deixa eu só pegar uma água ali. Pronto, voltei. Vamos seguir. Então vamos lá. Uma coisa que vocês perceberam aqui na aula passada, alguém inclusive fez um comentário, falou assim, cara, professor, olha só que parada doida. A gente está meio que desperdiçando. Metade da atenção que está entrando. Metade do ciclo da atenção que está entrando a gente está desperdiçando. É isso aí, tá? Hoje vou mostrar para vocês como é que a gente aproveita esse semiciclo negativo aqui, tá? A ideia básica é usar um outro circuito que eu já vou dar para vocês. E aí eu recomendo fortemente que vocês olhem o livro do Hasavi, das referências, tá? Porque ele mostra como que alguém chegou nesse circuito, como é que você inventa esse circuito, tá?
eu já vou mostrar direto a análise dele. Vou falar, o circuito é assim, a configuração que a gente vai usar é essa, vamos ver como é que ela funciona. Mas é bem interessante ver a discussão dele, umas três páginas mais ou menos, mostrando de qual é o racional de, eu quero o circuito que faz isso, então vou botar um diodo assim, vou testar isso, não sei o que, e aí ele vai fazendo a parada, tá? Razav é R-A-Z-A-V-I. É o livro, pega como é que chama, gente? O plano da disciplina, tá listado lá o livro do Razav nas referências, tá? Quem tiver com problema para encontrar, me manda uma mensagem depois no privado que eu mando para você um link da biblioteca da internet, para você dar uma olhada no livro. Seguindo aqui então, como é que é o circuito que a gente vai analisar, tá? Quero analisar esse circuito aqui, ó. Deixa eu desenhar, inclusive, ele é meio grande, tá? O circuito tem 4 diodos, então vamos lá. Eu tenho aqui um diodo apontando aqui. Normalmente a gente desenha eles meio que assim, tá? E aí, esse aqui é o circuito, tá? Eu vou chamar esse aqui de D1, D2, D3, D4. O nome que você quiser dar, pode dar o nome que você quiser, tá, gente? Eu vou usar esses aí porque vocês vão ver que eles vão funcionar meio que com alguma coisa acontecendo nessa ordem que tô desenhando aí, tá? Mas é só para ter uma referência na minha cabeça, para eu poder falar assim, tá vendo lá não sei quem? Porque se eu estivesse dando aula lá no quadro para vocês, eu estaria de fato, literalmente apontando para esses caras aí, você não precisava nem muito de nome, tá? Eu vou considerar que a tensão de entrada do circuito é essa tensão aqui, ó. Tensão entre esses dois terminais aqui. Eu vou considerar que isso aqui, essa quantidade aqui é a tensão de entrada. Isso que eu vou chamar de tensão de entrada nesse circuito, tá? E eu vou chamar de tensão de saída essa tensão aqui, ó. V out, tá? Eu vou plugar uma carga aqui, porque percebam, tá? Do mesmo jeito que, na hora que eu fiz o retificador, eu coloquei uma carga para eu ter algum caminho para circular alguma corrente, tá? Eu vou botar uma carga aqui, exatamente do mesmo jeito que eu botava ali no outro, tá? Vou botar uma carga aqui, bem aqui, ó, né? Opa. Bem aqui nessa ponta, para essa carga produzir a tensão na hora que passar uma corrente por ela. Vai passar alguma corrente, vai ver a queda de tensão, essa queda de tensão vai produzir a tensão Vout para mim, tá? E eu vou deixar esse desenho aqui, ó, um do lado do outro, aqui um pequenininho, um do lado do outro, porque esse cara que eu tô desenhando para vocês é o análogo daquele outro que tá ali, um pouco mais simples, do lado direito ali. Esse um pouco mais complicado é o análogo daquele mais simples aí do lado direito. Ele vai fazer eles vão funcionar de maneira parecida. Eles vão tentar fazer alguma coisa parecida. Parecida, não é exatamente igual, tá? Mas eles servem basicamente para a mesma coisa. Tudo bem? Basicamente, com adaptações. Então, olha só, vou fazer a análise aqui com você, vou fazer uma análise, vamos chamar assim, qualitativa, tá? E aí, presta bastante atenção no que eu vou fazer aqui agora, porque provavelmente vocês nunca viram alguém falando desse jeito aqui para vocês, tá? Olha só um negócio aqui, antes de eu passar para esse circuito. Imagina que eu tenho uma fonte de tensão aqui, vou chamar de Vin. Eu tenho uma coisa qualquer aqui, um componente qualquer, um dispositivo qualquer aqui. Eu tenho um outro componente qualquer aqui e eu tenho meu VDD, minha tensão de referência, tá? Inclusive, deixa eu desenhar essa coisa assim. Lembrando que na hora que eu marco lá uma tensão de referência, tá? Eu tô conectando duas pontas. Esse aqui é o circuito. Repare uma coisa aqui, tá? A gente convenciona a convenção passiva de sinais, né? Desse jeito aqui, né? Mais V e a corrente entrando pelo terminal positivo, que a gente escolher como terminal positivo, e saindo pelo negativo. Se a tensão estiver positiva e a corrente estiver positiva nessa convenção, a potência positiva quer dizer que eu estou consumindo energia, eu estou tirando energia, eu estou pegando energia elétrica, que alguém está me dando, e eu estou transformando ela em outra modalidade de energia. Estou
é isso que a gente vai chamar de consumir energia. Eu estou pegando energia elétrica do sistema, e perceba que o meu diagrama de circuito em eletrônica, a gente só vê a modalidade elétrica da energia. Então, tem coisas que produzem energia e jogam lá dentro do meu circuito, produzem entre aspas, porque elas estão, na verdade, pegando algum tipo de energia, transformando ela em elétrica e apresentando para o circuito. Só que o circuito não vê essa transformação, tá? Ela só vê, tipo, ela só vê o resultado final. Tem alguém me dando energia. Então, produziu energia. E tem outros dispositivos que vão pegar essa energia do circuito, energia elétrica, e vão transformar ela em outra coisa. Em calor, em luz, em som, em movimento, transformar em outra coisa. Tá? Só que o diagrama de circuito, o circuito elétrico não se interessa por outras modalidades de energia que não é elétrica. Então, quando a gente vê ali potência positiva nessa convenção, é alguma coisa, é um dispositivo que está extraindo energia elétrica de dentro do circuito. A gente vai dizer que ele está consumindo energia. Tá? A fonte, se a gente calcular aqui, tá? Calcular que a corrente está circulando nessa parada, eu vou perceber que a corrente positiva está circulando assim. Tá? Pensa que são dois resistores aí, essas duas cargas aí, tá? Na hora que eu calcular a corrente positiva está circulando nesse sentido aí. Repare que a corrente do circuito mesmo, a corrente positiva, ela está circulando na fonte de alimentação, na fonte de tensão, contra o sentido da convenção passiva de sinais. Isso quer dizer que essa fonte aí está com potência negativa, quer dizer que ela está fornecendo energia para o circuito. Então, pensa assim. Na hora que eu enxergar aqui uma fonte, e aqui lembrem-se que tem uma fonte conectada bem aqui, ó. Uma fonte de tensão conectada bem aqui, com o valor dela VIN, tá? Pensem que toda hora que eu ver uma fonte de tensão, o que ela está querendo fazer, não é necessariamente o que ela vai fazer, mas o que ela quer fazer, quando o circuito aqui é passivo, o que ela quer fazer é fornecer corrente para o circuito, porque isso é o mesmo que dizer que ela vai tentar fornecer potência para o circuito. Ela vai ficar com potência negativa, que é fornecer, empurrar energia para dentro do circuito. Então perceba que é isso que a fonte vai tentar fazer. É isso que a fonte vai tentar fazer. Ela vai tentar empurrar a corrente, saindo do terminal positivo dela, do mais, para a corrente circular no circuito e tentar voltar pelo terminal negativo. É isso que ela vai tentar fazer, tá? Vamos dar uma olhada aqui, porque essa fonte aqui nesse circuito vai tentar fazer isso. Ela vai tentar empurrar a corrente nessa direção aqui, ó. Quando a corrente está assim, nessa polaridade. Muita atenção. Estou escolhendo mais para cima, menos para baixo. Tá? Ela vai tentar empurrar a corrente nesse sentido. Aí, olha só, a corrente chega nesse ponto aqui, ela vai ter dois caminhos para ela ir. Lei de Kirchhoff das correntes, tá? Ela vai tender a dividir. Para o lado de cá, a corrente não pode ir, porque olha lá, ela está tentando andar no sentido contrário do que aquela válvula permite. O diodo não permite que a corrente flua nesse sentido. Na hora que você fizer a matemática da coisa toda bonitinha, você vai olhar e falar assim, ixi, esse cara não deixa a corrente passar. Esse cara D4 aqui, ele precisa estar em polarização reversa para isso acontecer. Ele vai virar chave aberta. Esse sentido aqui, ó, da corrente, por outro lado, totalmente plausível, totalmente possível. A corrente vai tender, então, aqui, ó, olhando, a minha expectativa é de que a corrente, passe toda por aqui, tá? Toda pelo diodo D1. Até que ela vai chegar nesse ponto aqui. E aí ela, nesse ponto aqui, aquela correntinha que entrou, ela vai tender a dividir de novo. Pro lado de cá, ela tá vendo um diodo que não deixa ela ir para lá. Então, nessa análise aqui, que eu tô percebendo que esse D3 deve estar em polarização reversa, para não deixar a corrente passar por ele nesse sentido contrário aqui, ó, tá? Senão, a corrente não pode vir para cá, a corrente tem que ir toda para o outro lado. É o único caminho que ela tem, ó. E é um resistor. O resistor, ela aceita tudo, tá? A corrente que entrou lá vai circular por aqui. Perceba a polaridade do que está acontecendo, tá? Vou deixar essas setinhas e vou desenhar a outra análise com outra cor para ficar bem visível o que está acontecendo. Mas perceba a direção que a corrente está vindo de cima para baixo nesse resistor. Ela vai chegar nesse ponto aqui, ó. Bom, para dividir. E aí percebam que
eu concluí ali atrás que o D4 precisa estar reversamente polarizado. Ele não pode deixar passar. E aí, quando ele está reversamente polarizado, alguma coisa, ele está como chave aberta, não passa nada por ele. Isso quer dizer que para o lado de cá também não vai poder passar a corrente vai ter que passar toda no D2, e aí ela vai chegar de volta onde ela quer de fato chegar. A corrente quer sair da fonte aqui, quer circular no circuito e quer chegar de volta no terminal negativo da fonte. É esse caminho que as cargas querem fazer. É isso que a fonte de tensão gostaria que acontecesse com as cargas aí dentro. Empurra elas para um lado, para elas chegarem de volta todas pelo outro lado. É isso que a fonte está tentando fazer. E aí perceba que nessa situação aqui que a gente está olhando, qualitativamente, o que eu deveria ver? Ou pelo menos minha expectativa é ver o diodo D1 e o diodo D2 diretamente polarizados e o diodo D3 e o diodo D4 reversamente polarizados. É isso que eu deveria ver. Para fazer a conta certinha, o que você faz então? Faz a primeira hipótese. D1 e D2 diretamente polarizados, troca ele por uma fonte de tensão constante, VD1. D3 com D4 reversamente polarizados, troca eles por uma chave aberta, faz a conta, você vai ver que passar alguma corrente ali naquele sentido. Já a gente mostra aqui para vocês quanto que vai aparecer as tensões, tá? Vamos ver primeiro qualitativamente. Faz a conta, você calcula a tensão de saída, a partir da tensão de entrada. Você vai ver que a tensão de saída vai ser Vin menos duas quedas de tensão. Vin menos 2 VD1. Tá? Quando isso aqui acontecer. Porque tem dois diodos no meio do caminho por onde a corrente está circulando. Vai aparecer duas quedas de tensão. Tá? Então, meio que é isso que deve aparecer. Tá? Ó, nesse caso aqui, isso aqui vai ser igual a Vin menos duas vezes VD1. Tá? É isso que a minha expectativa. Eu quero analisar um outro caso. Tá? Porque repara na tensão senoidal, quando está entrando aqui, ó, seno, tem hora que a tensão está positiva. E aí, na hora que a tensão está lá no lado dos positivos, está se comportando exatamente como vocês estão vendo aí a curva vermelha. Essa coisa toda vermelha que eu desenhei. Só que tem hora que a tensão está negativa. Tá? Na hora que a tensão está negativa, eu estou com a seguinte situação. Aí vai ficar assim, ó. Mais, menos. O Vin está negativo agora. Inverteu a polaridade, como se tivesse... Você pode pensar que é como se tivesse invertido a polaridade daquela fonte ali. Vamos olhar o que acontece. Porque agora, o que a fonte está tentando fazer? Ela está tentando empurrar a corrente para entrar aqui, naquele sentido, e gostaria que as cargas voltassem por aqui. Mesma ideia básica. A corrente a fonte de tensão está tentando empurrar as cargas pelo lado positivo, empurrar elas para dentro do circuito pelo lado positivo, e está receptiva a receber as cargas pelo lado dos negativos, pelo lado negativo ali, tá? Então vamos dar uma olhada nesse outro sentido aqui. Olha lá, corrente, essas cargas aqui, ó, a corrente está tentando entrar para cá, e aí percebam que ela vai ver um caminho, dois caminhos, vai tentar dividir. Para o lado de cá, ela está vendo o D2 impedindo ela vir para cá. Então, o que eu preciso concluir? Que o D2 não vai poder deixar vir ele para cá. Esse D2 precisa estar reversamente polarizado, ele precisa virar chave aberta. Toda a corrente vai ter que vir aqui para o D3. Ele vai chegar nesse ponto aqui, as cargas vão chegar nesse ponto. Tá vendo dois caminhos, vai tentar dividir. Para o lado de cá, eu estou vendo um diodo tentando impedir isso aqui. Então, preciso concluir que esse D1 precisa estar reversamente polarizado também. Senão, aquela corrente positiva estaria passando para lá, no caminho que ele não deixa. Tá? Preciso concluir que isso aqui tem que estar reversamente polarizado. Chave aberta, não vai passar corrente nenhuma naquele sentido. Toda a corrente que eu vou ver vai entrar e vai passar para cá, ó, nesse sentido. Vai atravessar o resistor. E aí perceba o que está acontecendo aqui. A corrente que o resistor está vendo, a corrente que a carga está vendo, está no mesmo sentido de quando eu estava com a polaridade no lado dos positivos. Eu inverti a polaridade da entrada. A corrente que eu estou vendo no resistor não inverteu de polaridade. Está circulando de cima para baixo também. Percebam isso. Isso faz toda a diferença no resultado que a gente vai ver. Tá?
A corrente vai chegar nesse ponto aqui e percebam que vai tentar dividir. Só que eu já concluí que o diodo D2 está reversamente polarizado. Não vou ver nenhuma corrente vindo para cá. Chave aberta não conduz em nenhum dos dois lados, nenhum dos dois sentidos. Toda a corrente vai vir para cá e aí ela vai chegar onde ela gostaria de chegar, que é o lado negativo da fonte. Tudo bem? E aí percebam o que eu estou vendo ali. Eu estou vendo lá na minha carga, tá? Uma tensão de saída, tem uma corrente circulando de cima para baixo. A tensão positiva tá para cima, a tensão negativa tá para baixo, como estava antes. Eu inverti a polaridade da tensão de entrada. Eu botei tensão negativa na entrada. A tensão de saída tá ficando positiva, com o positivo que eu convencionei ali o Vout, tá? Que eu convencionei no começo. É o mais ou menos que está mostrado lá de verdinho claro. Quanto que é a tensão de saída? Horas. O circuito está fazendo aquela mesma função de retificar. Tem a tensão de entrada, passando por 2 diodos no meio do caminho, está tentando copiar a tensão de entrada na saída, a menos de 2 quedas de tensão, né? Queda de tensão de 2 diodos. Já te passo a palavra. O que eu estou vendo aqui no lado amarelo? Eu V, tá? Menos Vin, porque eu inverti a polaridade na entrada e a polaridade da saída não se inverteu, tá? Repare, o Vin ficou negativo, mas o Vout continuou positivo, então o Vin está entrando negativo. Eu estou botando menos para ficar menos com menos virar mais, que é o que eu estou vendo acontecer. Menos 2 quedas. No caso aqui, isso. Menos Vin, menos 2 BD1. Estou vendo 2 quedas de tensão. Tudo bem? Pergunta aí, Ronald. Professor, Era isso aí, menos. Se ele, no caso que o senhor estava mostrando, depois de passar pelo diodo D3, se o diodo D1 tivesse diretamente polarizado, iria virar um curto e não iria passar a corrente pelo resistor? É a exata pergunta que vai cair na tua prova. Provavelmente, ó, pergunta do próximo testinho, provavelmente, tá? É exatamente o que você acabou de me perguntar. O que acontece se eu der um conduzir? Nessa condição aí, tá? Ele não devia estar conduzindo. O que acontece se ele conduzir? Ou, por exemplo, que é normalmente o jeito que eu pergunto, eu tô lá montando esse circuito e aí eu inverti um desses caras aí, sem querer. Eu montei ele invertido, o diodo, sem querer, tá? O que acontece com a tensão de saída lá? Pergunta do testinho, pergunta da prova. Então, assim, vou deixar para você aí, não vou responder agora, vou deixar para você fazer o testinho, depois de ver depois do testinho. Mas já é uma coisa para você se perguntar e tentar fazer essa mesma análise que eu estou fazendo. Quando tem algum desses, qualquer um deles, tá? Quando tem qualquer um desses caras aí invertido, você inverte um diodo lá e tenta ver o que acontece. Beleza? Seguindo aqui, então. Beleza. Beleza? Então, olha só o que a gente viu. Na hora que eu tô com a tensão positiva, no semiciclo positivo da tensão de entrada, tá? Eu tô vendo a corrente circular, ou eu pelo menos eu deveria estar vendo, a corrente circular por esse caminho vermelho que eu tô mostrando aqui para vocês, ó, tá? Eu deveria estar vendo a corrente circular nesse caminho. D1, D2 conduzindo, D3, D4 reversamente polarizados. Na hora que eu tô com a tensão negativa na entrada, no semiciclo negativo da entrada, o que eu deveria estar vendo é alguma coisa rodando, tá? No caminho amarelo que eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Que é esse aqui agora, ó. Passando por aqui, passou para baixo. Opa. Aqui, bananei, ó. Passei para cá, girei nesse sentido. É isso que a gente deveria estar vendo na hora que eu esses dois caminhos, o D3 e o D4 diretamente polarizados, deixa eu até escrever, né? D3 mais o D4 diretamente polarizados, o D1 mais o D2 reversamente polarizados, tá? E aí, repare, ó, para fazer a conta toda certinha, com aquela coisa das hipóteses. Tem uma hipótese em vermelho ali, calcula a parada, você vai calcular a tensão de saída, já estou dando o resultado para você. Aqui tem que aparecer um mais. Tem uma segunda hipótese, que essa é que é aquela amarela ali,
troca os circuitos ali, chave aberta, fonte de tensão, calcula a tensão de saída, você vai ver que vai chegar naquele resultado ali. Menos Vin. Lembre que o Vin está negativo agora, então menos Vin é um número positivo. Mais 2VD, no caso, eu vou deixar menos VD1 aqui, é menos mesmo, tá? Tô pensando aqui, o certo é fazer a conta, tá? Mas tem tensão menos um número negativo, dá um número positivo, menos 2 quedas de tensão. Então, diminui a tensão máxima. É isso aí, menos VIN, menos 2VD1, tá? E aí tem um terceiro conjunto de hipóteses que você precisa calcular, vou deixar tudo para vocês calcularem, é o exercício, tá? Tipo, faz essa hipótese, substitui uma, faz a coisa toda, calcula aquele resultado. Faz a segunda hipótese, blá, 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 calcula todos, calcula o resultado. Vocês vão ver que esse cara aqui, ó, o vermelho, vai ser verdade quando? Quando a tensão Vin tiver maior do que 2VD1. Considera que todos os diodos têm a mesma queda de tensão VD1, para simplificar um pouco sua vida, tá? Então, você vai ver que essa parte vermelha vai ser verdade quando a tensão de entrada tiver 2VD1 acima, 2 vezes acima daquela tensão VD1, tá? Vocês vão ver que a hipótese amarela vai ser verdade quando a tensão de entrada for menor, tá? For menor do que menos 2VD1. Precisa superar 2VD1 para o lado dos negativos, tá? Tem uma faixa aí, ó, que não está considerada. Tem a faixa que fica entre menos 2VD1 e mais 2VD1. Tem uma faixinha ali em torno do zero que não cobre, nenhuma dessas duas hipóteses está cobrindo, tá? Tem outras duas possibilidades só, tá? Tipo assim, aliás, tem 4 diodos, cada um traz para você duas hipóteses possíveis, 2 elevado a 4, 16 possibilidades. Então, já vou dar logo o caminho, tá? Em vez de você ficar testando todos, você vai testar a hipótese onde todo mundo está chave aberta. Ninguém está conduzindo. Tudo bem? Porque todas as outras vão calcular, todas as outras, sei lá, 16 menos 3, todas as outras 13 possibilidades vão dar algum problema no meio do caminho, alguma daquelas coisas tipo, isso aqui é impossível, não sei o que é impossível, dá algum chabu lá no meio do caminho, tá? Então, tem uma outra parte aqui onde eu tenho D1 mais o D2 mais o D3 mais o D4, todo mundo reversamente polarizado. E se não tem ninguém conduzindo, a corrente de saída vai ser zero, vai estar todo mundo chave aberta ali, a tensão de saída, a corrente que está passando no resistor é zero, a tensão de saída, eu vou considerar que é zero. Se a corrente no resistor é zero, a tensão de saída em cima dele vai ser zero. Tudo bem? A tensão em cima dele vai ser zero. É o que eu estou considerando como tensão de saída. Tá? Então, se eu olhar um gráfico aqui, o que eu vou estar vendo nesse gráfico? Tá? Eu fizer o gráfico aqui, ó, de tensão de entrada, tensão de saída, considerando as quedas de tensão. Eu vou estar vendo acima de 2VD1, eu estou vendo essa parada. Copiar a tensão de entrada, a menos da queda de tensão, mas estou vendo copiar. Quando eu estou abaixo de menos 2VD1, eu estou vendo o circuito inverter a tensão de entrada, copiar, invertendo, a menos da queda de tensão. Eu estou vendo ele inverter a tensão de entrada, copia, invertendo, a menos da queda de tensão. E ali naquele meiozinho do caminho, tá? Que é essa hipótese aqui que eu só afirmei que verifiquem, tá? Façam a conta e verifiquem que aquilo, que isso é verdade. Ele vai desprezar aqui a tensão de entrada, tá? No caso bastante particular, tá, gente? No caso bastante particular, onde esse VD1, se esse VD1 fosse igual a zero, se eu pudesse fazer aquela tensão zero no meu diodo, eu estaria com um circuito assim. O circuito faz isso, né? Calculo o valor absoluto da tensão de entrada. Calculo o módulo. Copia o positivo e inverte o negativo. Isso é calcular o valor absoluto. Calcular aquela operação de valor absoluto que vocês estão acostumados, tá? Opa, o que essa ponte toda está fazendo? Está tentando calcular o valor absoluto, só que ela é um bicho meio defeituoso por conta daquele VD1 ali.
Tudo bem? Mas é isso que ele está tentando fazer. Quando eu olho no tempo, o que está acontecendo? Opa, está acontecendo o seguinte. Está entrando aqui meu seno. Tem muita tensão, que é que eu vou ajustar aquela equação de projeto que a gente viu ali. Está entrando o seno. O que eu estou vendo na saída ali dele? Desenho de amarelo aqui. Eu estou vendo, a menos de uma queda de tensão, eu tender a copiar a tensão assim, né? Copia o positivo e inverte o negativo. E aí é que eu estou considerando que é a distinção, tá? Se vocês estivessem tendo aula no laboratório presencial, vocês vão fazer simulação disso. Se vocês estivessem tendo aula no laboratório, vocês iam montar esse circuito aí, exatamente esse circuito aí, vocês iam ver exatamente esse gráfico aqui aparecendo lá no osciloscópio. Exatamente esse gráfico que vocês estão vendo aqui agora. Esse amarelinho aí. Vocês iam botar um canal a entrada, vocês iam ver o seno. No outro canal do osciloscópio, vocês iam botar a saída dele, iam ver essa coisa amarela aí aparecendo, tá? Na mesma linha, pessoal. Deixa eu desenhar ele aqui de novo. Na mesma linha. Se eu quero fazer a fonte de alimentação, repare que isso é o retificador. Na mesma linha. Na mesma linha de eu tentar fazer a fonte de alimentação, o que a gente fez? A gente pegou no lugar daquela carga e botou o filtro passa baixa. Mesma coisa que eu quero fazer aqui. Eu vou vir aqui, botar um capacitor nessa ponta aqui. Nessa ponta aqui. O valor desse capacitor aqui é um C. E eu já vou botar a minha carga, tá? Porque a tensão de saída vai ser a tensão que aparece em cima desse capacitor. Do mesmo jeito que aconteceu antes. Ele vai ter uma etapa de carregamento aqui. Na hora que você liga esse circuito, ele vai carregar até a tensão de pico e aí fica constante a saída. Tá? Bem a mesma coisa que acontece. Eu já vou botar uma carga aqui. RL. Porque no final das contas é isso que a gente quer fazer. E aí percebam como é que vai funcionar esse cara, tá? Vai ter um ciclo de carga. Vou desenhar esse aqui de amarelo. No início aí, ó, a tensão Vout aqui, ó. Vermelha. Eu vou carregar esse circuito, eu vou seguir. E aí, eu vou carregar até essa tensão de pico menos 2 VD1. Perceba que é menos 2, duas quedas de tensão agora que eu estou considerando. Pode ser que isso seja importante no seu circuito, na maioria das vezes é irrelevante, tá? Esse VD1 ainda é muito pequeno, perto da tensão de saída. O que vai acontecer? Na hora que eu tiver imediatamente, tá? Começando a baixar a tensão de entrada, tá? Vocês vão olhar, aí você pode fazer uma análise muito parecida com o que a gente fez ali atrás. Você vai ver que aqui do lado de cá você tem VP, menos as quedas de tensão, mas tensão pico, tá? Do lado de cá você tem VP menos um delta. E aí, na hora que você fizer a conta lá, ver a coisa toda, você vai perceber que a única possibilidade é todos esses diodos pararem de conduzir. Aqueles que estavam conduzindo, pararem de conduzir. A gente estava operando em algum lugar, tipo aqui, ó. Que eu não tô conseguindo desenhar. A gente estava operando em algum lugar, tipo aqui, ó. Que é a tensão de entrada. E a tensão de saída está mais baixa do que a tensão de entrada, o capacitor está carregando, tá? A gente vem para alguma coisa tipo para cá, ó. É isso que acaba acontecendo na hora que a tensão começa a cair. A gente meio que anda com a tensão de entrada, que é isso que acaba acontecendo, anda bem para aquela faixinha ali, ó, onde a tensão, tipo, para. Tipo assim, todo mundo vira a chave aberta. Tudo bem? É para cá que a gente acaba andando. Tudo bem? E por que a gente não anda lá para o lado dos negativos? Tá? Para a coisa começar a conduzir de novo. A gente vai andar para lá. Mas a gente vai andando daqui até chegar em algum lugar do lado de cá. Tudo bem? Enquanto a gente está fazendo esse caminho aí, o capacitor vai descarregando. Porque naquele miolo que está ali, ó, todo mundo chave aberta, o capacitor não carrega mais pela fonte de entrada, mas ela descarrega pela carga. Tá? Então, enquanto essa coisa está caminhando de um lado para o outro aí naquele gráfico, a tensão de entrada está saindo do mais e indo para o menos, tá? O que está acontecendo com a tensão de saída aqui, com filtrada? Ela está caindo,
Agora não estou conseguindo desenhar de novo. Aqui, ó. Ela está caindo. Ela vai caindo, até que uma hora chega... Opa! A tensão aqui agora ficou suficientemente negativa. E perceba, tá? Eu andei lá para o lado esquerdo daquele gráfico V in, V out, eu andei para o lado esquerdo, até que chega uma hora que, opa, eu vou começar a conduzir de novo. A tensão de saída está abaixo da tensão de saída que o circuito está tentando colocar. E aí ele vai carregar de novo. E aí, percebam que aparece o Ripple. Aparece o Ripple lá também. Mas eu dobrei a frequência do sinal de entrada. Efetivamente aqui, tá? Tem menos tempo para essa tensão ir caindo. Tem menos tempo para essa tensão ir caindo. Antes cairia toda essa coisa aqui, ó, o caminho verde aqui, ó. Antes cairia tudo isso. Agora cai menos, tá? Cai tipo assim, pela metade, aproximadamente mesmo. Porque lembra que a gente aproximou isso aqui para uma reta. Se é metade, é o dobro da frequência, é metade do tempo, é aproximadamente metade da tensão que vai cair. Só, tá? Dito isso, quanto é que fica a tensão de Ripple? E aí já ajustando em termos do resultado que a gente tinha antes, tá? A gente vai ficar com o seguinte. VP, que é a tensão de pico, menos 2 quedas de tensão, porque sempre que está conduzindo aqueles diodos, tem um par de diodos conduzindo, e aí cada um precisa roubar, consumir, entre aspas aqui, um VD-ON para ele funcionar, para ele ligar, é o preço que eu preciso pagar, dividido por RL vezes período do sinal de entrada, dividido por C. E aí, lembrem que essa coisa aqui é aproximadamente a corrente de saída, a corrente da carga, e é normalmente assim que a gente especifica, tá? E aí eu vou dizer que esse VR é aproximadamente IL dividido por... Opa, perdão, que aqui tá errado, ó. Metade, isso aqui é metade do período de entrada, porque agora o período de entrada é daqui até aqui. A descarga está acontecendo daqui até aqui, somente. Metade do tempo, tá? Então, período dividido por 2. Na hora que eu escrever isso aqui em termos da frequência, tem um 2 multiplicando. E aí essa aqui vira a equação de projeto, igual a gente tinha antes. Você escolhe o VR, quanto que você quer de Ripple. Você escolhe quanto que é a corrente que você quer na carga, quanto que é a máxima quanto você quer ver na carga. Você escolhe a frequência de entrada, você calcula o capacitor que você precisa botar lá. Alguma dúvida aqui, gente? Repare que é muito parecido. É muito, muito parecido. Alguma dúvida? Tá todo mundo confortável com isso aí? Professor, lá. Pergunte, filho. Então, com esse circuito a gente melhora num fator de 2, né? A questão do capacitor. Valor daquele capacitor ali. Praticamente nenhum circuito você vai encontrar, assim, que tem fonte de alimentação, você vai encontrar com um diodo simples. Praticamente, sei lá, vou chutar aqui 99%. Você tá ligado, fazendo parênteses, tá? Você tá ligado que todas as estatísticas que o professor fala na sala tá errado, tá? Mas assim, uns 99% vão usar um circuito, uma ponte retificadora, que é o nome desse circuito aí, tá? O retificador em ponte, nessa configuração que eu tô mostrando para vocês aqui agora. Isso aqui é tão comum, que você já compra o componente, tá? Esses 4 diodinhos feitos dentro de uma caixinha preta. Já a caixinha preta com 4 terminais, tá? Retificador em ponte. Lá no Moodle eu botei o datasheet de um deles para vocês verem. Então, um exemplo, é o 2W005G. 5G. Olha esse datasheet lá, tá lá no Moodle. Tudo que eu botei no Moodle, eu não boto muita tralha no Moodle, mas o que eu boto é bom vocês verem, tá? Porque tem questão de testinho, tem questão de prova. Inclusive, a questão do testinho de hoje, eu peguei um trechinho de um datasheet que tá lá, e tô mostrando um circuito para vocês, tô perguntando coisas para você falar assim, tá vendo esse circuito? Tá vendo essa curva aqui que tá lá no datasheet? Ó, lê essa curva para mim a partir do que tá acontecendo nesse circuito para mim. Não é difícil não, mas vão começar a internalizar essas coisas, tá? Achar as informações no datasheet. Eu não tô, no testinho de hoje, eu não tô pegando todo o datasheet falando, acha informação e se vira. Não, tô separando um pedacinho e falando, a informação tá aqui. Me explica como é que você encontra essa informação aqui. É bem mais fácil do que parece, tá?
Mas na prova, o que normalmente eu faço é aumentar um pouco o nível de complexidade. Falar assim, ó, tá aqui o datasheet, tá aqui o circuito, calcula essa parada para mim. O que você precisa encontrar as informações que você precisa. Por exemplo, se eu virasse para você e falar assim, projeta essa parada para mim usando esses diodos aqui. O que você precisa encontrar lá no datasheet? Essa informação aqui, ó, no datasheet do diodo, né? Quanto que é o VD1. A única coisa que depende do diodo, tem a ver com o diodo aqui é esse VD1. Você precisa lá no datasheet achar essa informação, tá? Eu vou ler mais datasheets aqui com vocês ao longo do tempo, mas é basicamente isso que tem que acontecer, tudo bem? Dá uma olhada nesse cara aqui, ó, porque ele é um cara que tem uma caixinha preta, tem isso aqui lá dentro, ó. Tem exatamente essa configuraçãozinha já enfiada lá dentro, tudo bem? Seguindo aqui, gente. Seguindo aqui. Problemas comuns. Problemas comuns. Quero comentar aqui, eu não vou dar o spoiler, porque isso é meio que um exercício para vocês, né? O que acontece quando a gente inverte a polaridade de um desses caras? O circuito está aqui. Mais, menos, vem. O circuito é assim, né? Mais, menos, Vout. O que acontece quando a gente inverte a polaridade de qualquer um deles? Por exemplo, você chega aqui, inverteu, montou errado, sei lá, por qualquer motivo, esse cara, qualquer um deles está invertido. Eu não vou responder aqui, mas pergunta, tipicamente, tipo de coisa que você precisa entender o efeito disso, o que acontece, tá? Eu vou meio que adiantar para vocês que a tensão de saída você não vai ver nada de tensão de saída. A tensão de saída fica sempre em zero. O circuito tá meio que a coisa ele está em curto-circuito, tá? 2, esse circuito aí, ele potencialmente ele vai ser destruído. Aí a grande pergunta é por quê? Para responder isso, eu vou fazer uma incursão em outro. Eu vou explicar outra coisa para vocês. E essa outra coisa que eu vou explicar, tipo assim, um outro circuitinho, como é que você liga um LED, tá? A explicação que eu vou usar é a mesma explicação que explica por que esse circuito vai queimar. Tudo bem? Então, lembrem disso para vocês juntarem isso. Vou deixar isso para vocês. Segunda coisa, extremamente comum de acontecer. Isso aqui é extremamente comum agora de acontecer. Segundo, entre os problemas. Aquele primeiro, nem tanto, porque a gente já pega o circuito montado dentro de uma caixinha preta e bota na coisa. Então, é muito raro. Eu vejo ainda em algumas placas, mas é raro você pegar 4 diodinhos e montar ela numa plaquinha, tá? Você pega já um componente que tem tudo enfiado lá dentro. Mas agora, isso que eu vou falar aqui para vocês não é incomum. Isso aqui é muito mais comum do que acontece. Já vi isso aqui muitas vezes em placa que eu pego como primeiro design da placa, tá? É bastante comum a gente pegar e escolher uma tensão aí no circuito como a tensão de referência, tá? Aí perceba, se eu tenho um capacitor aqui, eu tenho minha carga pendurada aqui, tá? Eu quero falar da tensão de saída, é bastante comum, bastante, e essa é normalmente a convenção que vocês vão ver, a escolha que vocês vão ver todo mundo fazendo, é escolher essa ponta aqui, ó, como a tensão de referência do circuito. Eu chamar esse cara aqui de 0 volts, tá? Chamar este cara aqui de 0 volts. Se você fizer isso, tá? Tome muito, muito cuidado para não fazer o seguinte. Não chegar aqui e olhar e falar assim, olha só, tem um cara aqui que é negativo. Negativo, eu vou ligar ele no 0 volts, que normalmente é uma coisa que a gente fala para vocês fazerem. Pega todos os tensões negativos, todos os negativos de todas as tensões aí, todas as fontes, e liga elas lá num ponto comum, no terra. Vocês vão ver essa recomendação aí. Toma muito cuidado com esse bagulho agora, tá? Porque fazer isso aí é a mesma coisa que colocar um curto-circuito bem aqui, ó. Mesma coisa que colocar um curto-circuito bem aqui, tá? E aí, esse circuito também é problemático. Bastante problemático. Pergunta que vai cair na prova de vocês. Já tá lá, gente. Essa questão já tá lá. Não preciso esconder o que vai cair na prova de vocês. Vai estar exatamente essa figurinha aí, ou alguma variação dela, perguntando assim, o que vai acontecer nesse circuito? Coisas um pouco mais específicas, né?
que acontece com a tensão de saída? O que acontece? Tem algum desses diodos aí que pode acabar queimando por conta dessa conexão? Qual deles? Por que ele vai queimar? Me explica aqui o que está acontecendo. Questão que vai estar na prova. Tipo, dá um jeito de analisar o circuito quando tem essa conexão aí. Perceba uma coisa. Qual é o caminho, tá? Percebam que esse curto-circuito aqui, essa tensão é igual a essa tensão, sempre. Sempre. Esse cara aí tá sempre vendo tensão igual a zero. Esse diodo aí. Tensão igual a zero, esse cara tá sempre reversamente polarizado. Sempre reversamente polarizado. Me pergunta, então, o que acontece com o circuito. Tudo bem? Pergunta que vai cair na prova de vocês. Eu estou passando um exercício aqui. Pedindo exercício, né? É o exercício para vocês fazerem. É o melhor exercício que vocês podem fazer. Entender o que acontece com isso aí. Tá? Seguindo. Tô fazendo besteira aqui, peraí. Seguindo. Quero ver um negócio aqui com vocês. Outra coisa. Tá? Porque ela acaba influenciando o desempenho do circuito. O desempenho, assim, a escolha dos componentes lá no circuito. Deixa eu desenhar esse negócio de novo. Dá uma olhada aqui numa coisa. Algo que é do mesmo jeito que... Lembra lá, ó, naquele retificador simplesinho aqui, eu calculei para vocês quanto que era a máxima tensão reversa que aparecia em cima do diodo. Que a gente concluiu que era duas vezes, aproximadamente, tá? Mais ou menos 2 vezes a tensão de pico. Era a máxima tensão negativa que aparecia em cima do diodo. Quando que vai aparecer, tá? Quando aqui eu tô com VP, quando a tensão de saída tá máxima, eu vou botar, na verdade, o capacitor aqui, que é ele que segura a tensão, né? Quando eu tô com a tensão de saída lá, VP, tá? Travadinha, e quando eu tô com menos VP do lado de cá. Perceba que a menos de queda de tensão, tá? Queda de tensão lá na tensão de saída, aquela coisa. Aproximadamente eu vou ver de um lado VP, do outro lado menos VP. Quanto que é a diferença de potencial que tem ali? 2 VP, negativo. Tá? Isso é a máxima tensão negativa que aquele circuitinho simples está vendo. Guarde essa informação porque a gente vai usar ela na aula de hoje. Eu não vou conseguir comentar o porquê que isso aí é importante, mas guarda essa informação, lembra dela. Aqui, vamos, entre aspas, calcular quanto que é o desse cara aqui, que é também importante, tá? Eu estou vendo isso aqui, né? Estou com o circuito assim. Com esse circuito aqui. Out. Vin. Vou considerar que meu Vin, vamos lá, ó, muita atenção. Eu vou considerar que meu capacitor está carregado. Ele passou lá o primeiro ciclo e carregou, tá? Eu vou considerar que essa tensão aqui é aproximadamente VP. Eu estou desprezando. Eu não vou desprezar nada, não. Eu vou falar que é VP menos 2 VD1, que acumulou aqui, tá? Eu tô pensando. Vou dizer que é VP menos 2 VD1, que acumulou aqui. E eu quero olhar o que está acontecendo quando eu tô com o menos VP, quando eu tô no vale do seno, quando eu tô na tensão mais negativa do seno. Como que tá a configuração das tensões aqui dentro do circuito, tá? Porque aí isso vai dizer para mim, olha só, nesse cara aqui tem tensão tanto em todos eles, tudo bem? A gente viu que esse cara aqui, ó, eu vou marcar eles, tá? De vermelho. Esse cara tá conduzindo, esse cara tá conduzindo. Tudo bem? A gente viu isso. Perdão. Esse cara... Não vou fazer hipótese nenhuma aqui, não. Deixa a coisa aqui. Deixa eu olhar com calma. Acho que eu já ia falar besteira. Eu vou escolher aqui um ponto arbitrariamente para ser a tensão 0, tá? Aqui no meu caso, eu vou escolher bem aqui, ó. Eu vou escolher o 0 bem aqui. Mas você pode escolher em qualquer lugar que você vai chegar na mesma conclusão. Não importa onde você escolhe o 0, lembra disso. Eu vou escolher aqui só para ficar um pouco mais palatável para eu ver o que está acontecendo. Inclusive, aqui eu vou considerar que aqui é o VP. VP menos VD1. Vamos ver quanto
Vamos ver aqui, nessa situação. Pronto, tá? Eu tô com a tensão, vamos lá, lembra? Eu tô com a tensão positiva entrando, eu tô com a máxima tensão, meu capacitor lá na saída tá carregado. VP menos 2 VD1. A gente viu que esse cara... Por que eu não tô conseguindo? Esse cara tá conduzindo, esse cara tá conduzindo, esse cara tá reverso, esse cara tá reverso. Deixa eu desenhar assim, ó. Esse cara tá na chave aberta, esse cara tá na chave aberta. E aqueles outros dois caras, eles estão conduzindo. Então, vamos lá. Se eu escolher 0 do lado de cá, e esse diodo aqui está conduzindo, a tensão em cima dele está fixa igual a VD-on. Tudo bem? A tensão em cima dele está fixa igual a VD-on. Se aqui é mais e aqui é o menos, e esse cara está funcionando como uma fonte de tensão de valor igual a VD-on, nessa ponta aqui, que eu devo estar vendo, é tensão VD-on. Porque eu já sei que ele está conduzindo, né? Que é o que a gente viu, que é o caminho que a coisa faz, tá? Se aqui, reparem, ó, se aqui tem VD-on, aqui tem VD-on. Tem um fio aí conectando as duas coisas. Se eu sei que a tensão de saída é esta, eu sei que a tensão na ponta de cima vai ser VD-on mais esse Vout aí. Então, eu sei que do lado de cá tem VP menos 2 VD-on mais VD-on. Então, aqui tem VP menos VD-on. Nessa ponta aqui. Nesse ponto aqui. Tudo bem? Percebam que esse cara aqui, ó, qual a tensão que ele está vendo? Ele está vendo VP menos VD-on no lado positivo dele e está vendo 0 no lado negativo. Qual que é a tensão reversa que ele está vendo? VP menos VD-on. Tá? Vou anotar aqui, ó. Esse cara está vendo VP menos VD-on reverso. Tá? Vou chamar de menos isso, né? VD desse cara aí é igual a menos VP menos VD-on. Tudo bem? Tá vendo isso aí, de tensão reversa. Se esse cara aqui, ó, tá conduzindo, vou dar de amarelo agora para não ficar muito tão bagunçado. Se esse cara aqui agora tá conduzindo, se eu sei que esse cara tá conduzindo, e isso vai acontecer porque o VP na entrada ali tá positivo, tá? Já te passo a palavra, tá, Samuel? Se esse cara tá conduzindo, esse cara aí tá se comportando como se fosse uma fonte de tensão constante. Mais para cá, menos para cá, tá? E aí eu tenho, então, quanto que é a tensão? VD-on, tá? Do lado de cá, aqui nessa ponta, tem que aparecer VP. Para ficar VP na ponta positiva, VP menos VD-on na ponta negativa, na hora que eu calculo a diferença, tá aparecendo VD-on. Exatamente, VD-on. VP menos VD-on. Faz a conta toda, vai sobrar VD-on. Então, vai ter que aparecer VP do lado de cá, tá? Que é o que eu gostaria, né? Se aqui era 0 e aqui eu falei que tem que ser que tá VP, apareceu VP aqui. Parece que tá tudo ok. E aí percebam o que está acontecendo com esse cara aqui, ó. Ele tá vendo, ó, uma tensão mais baixa no terminal positivo dele e uma tensão mais alta no terminal negativo. Quanto que a tensão VD que esse cara tá vendo? O VD que esse cara tá vendo é VD-on menos VP. Que é exatamente o que esse outro cara tá vendo, né? Que é, ó, menos com menos é VD-on menos VP. Esses dois caras estão vendo a exata mesma tensão reversa, tá? Quanto que é a tensão reversa? Repare que se aqui era 2 VP aproximadamente, 2 vezes a tensão de pico aproximadamente, nesse circuito aqui, em ponte, os caras que estão reversamente polarizados, eles estão vendo aproximadamente VP. Metade da tensão reversa. Tá? Guarda isso, porque isso tem a ver com qual escolha de componente a gente vai fazer. Mas guarda essa informação, a gente não sabe escolher isso ainda. Eu não comentei por que isso é importante. Só estou falando, Kai, preciso saber essa informação. Guarda ela aqui, eu vou voltar, eu dou essa informação de novo. Mas entende o caminho de como é que eu cheguei nessa conclusão, esse número aí, tá? Aqui, 2 VP de tensão reversa, máxima tensão reversa que a gente vai ver. Do lado de cá, nesse circuito em ponte, a máxima tensão reversa que cada diodo vê é VP, aproximadamente, tá? Pergunta, Samuel.
Professor, não é que quando você mudou o terra de lugar aí, eu tinha confundido e pensado que ali em cima ia ficar 2 VP, mas aí eu lembrei que a fonte senoidal, ela... Enfim, eu tinha confundido. Beleza, Mas já tá de boa, tá esclarecido, né? esclareceu. Essa mesma análise aqui funciona, tá? Se você escolher o zero aqui. Eu escolhi aqui, por quê? Porque aí aparece o zero aqui, eu sei que aqui tem que aparecer VP. Aí fica um pouco mais fácil só de eu saber se eu fiz besteira no meio do caminho ou não. Porque na hora que eu terminar, eu tenho que chegar VP, que é o que aconteceu, tá? Normalmente, a ponta que a gente escolhe para ser a referência mesmo desse circuito, tá? É aqui, ó. É o mais comum que vocês vão encontrar, tá? E é o mais comum encontrar é um transformador isolando essa coisa aqui de alguma forma, tá? Então, de fato, tipo assim, é meio que a configuração mais comum que vocês vão ver é isso aí. Mas eu escolhi aqui nesse lugar porque é mais fácil de eu checar se eu não fiz besteira no meio do caminho, porque tem que dar VP nessa ponta aqui na hora que eu termino o caminho todo, que é o que acabou acontecendo, tá? Só por conta disso. É assim que vocês vão encontrar na minha nota de aula, tá? Beleza? Ah, pô, 9h30. Pensei que eu ia dar tempo de eu falar mais um pouco de coisa. Vamos parar por aqui, então. O testinho de vocês deve estar abrindo em 2 minutinhos. Deixa eu tentar ver se eu consigo adiantar ele ali. Vou parar a gravação aqui. Se alguém tiver pergunta, pode ser pergunta aqui enquanto isso, tá, gente?